you. You complete me. And I just had... Shut up. Just shut up. You had me at hello. You had me at hello. Sejam bem-vindos a mais um Engrenagem Cast. Hoje, aquele cast especial, o cast do mozão, do mozinho. Aquele cast onde vamos falar sobre... A cremosa? Pode ser? Pode ser a cremosa, né? Hoje o cast é especial sobre Dia dos Namorados. Eu sou o Sandro de Paula e hoje a gente vai lavar muita roupa suja, isso sim. Eu sou o Márcio Santos e é o aniversário do meu pai. Todo ano vamos buscar abacaxis. É tradição. E eu sou a Jaque Oliver e hoje eu conto tudo. Eu sou a Aline Sky e assistir série sozinho é traição. E roda a engrenagem. Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast do canal Engrenagem. Que, né, eu falei, ó, hoje vai ser dia de lavar roupa suja. A gente quer fazer um cast mais romântico, aquele cast, né, todo amorzinho, cuticute e tal, mas eu acho que vai rolar lavagem de roupa suja aqui, isso sim. Mas antes da gente começar o nosso papo, então bora lá pro nosso bloco de recados. Mais uma vez a gente vem pedir, né? Se você ainda não nos segue lá nas redes sociais, dá uma passadinha lá, curta a nossa fanpage no Facebook, que é o facebook.com/canal Engrenagem. Segue a gente também lá no Instagram, instagram.com/canal Engrenagem. E também temos o nosso Twitter, que é o twitter.com/canal Engrenagem. Além disso, a gente também tá lá com o nosso canal no YouTube. Inclusive, se você estiver escutando a gente pelo YouTube, não deixe de se inscrever no youtube.com/TV Engrenagem. Clique no sininho para você ativar as notificações e receber notificação a cada vídeo novo que a gente for postando. E esse é um cast de comemoração, porque conseguimos o nosso 100º seguidor. Isso, aê! No nosso YouTube. Então, muito obrigado você que está nos seguindo, ajudando o nosso trabalho. Isso ajuda muito a gente. E se você quer que o Engrenagem Cast continue, vai lá, deixa sua curtida também, apresenta para um amigo, divide aí com o pessoal da sua rede social e bora lá. I love you. I know. Então vamos começar, né? Como eu disse, eu tenho medo desse cast de hoje, porque esse cast é pra ser um cast, né, de Dia dos Namorados e tal, e a gente resolveu trazer aqui as nossas respectivas senhoras, a fim de participarem aí do nosso bate-papo. Mas eu tenho um pouco de medo, viu, Marção? Eu tenho medo porque o negócio aqui pode descambar. Eu acho que não, Sandro, porque a gente acabou de passar de um final de semana bem romântico aí, Dia dos Namorados, né? Tudo muito bonitinho. Então, elas não vão judiar da gente dessa vez, não. Tá tudo bonitinho, eu acho, né? A cara da Jaqueline aqui não tá muito confiante, ó. Cara, é o seguinte, eu já descobri que não tem como agradar uma mulher. Então, é assim, você vai te fazer muita coisa, você não vai agradar. Então, a gente só faz o máximo que a gente pode, a gente só tenta. Bom, eu queria, antes da gente, de fato, bater o papo aí com ela, deixar algumas curiosidades aqui. Por exemplo, vocês sabem o porquê, né, da existência do Dia dos Namorados, a comemoração dessa data no nosso calendário ou não? Cara, não faço ideia. Eu sei que nos Estados Unidos eles chamam de Valentine's Day. Então,
não faço nem ideia nem do que o seu Valentim faz Seu também. Valentim deve ser o seu Santo Antônio daqui. Exatamente, Aline, você está coberta de razão, porque é basicamente isso. O Dia dos Namorados em alguns países, chamado Dia de São Valentim, é uma data especial e comemorativa na qual se celebra a união amorosa entre casais e namorados. Em alguns lugares é o dia de demonstrar afeição entre amigos. Lá nos Estados Unidos eles comemoram, né, nesse dia de São Valentim, além do Dia dos Namorados, também é dia de amigos e tal, trocam-se presentes ali. E a origem desse dia é porque o dia de São Valentim ele cai num dia festivo de dois mártires cristãos diferentes, de nome Valentim, um padre de Roma condenado à pena capital no século III, mas os costumes relacionados com esse dia provavelmente vêm de um antigo festival romano chamado Lupercalia, que se realizava todo dia 14 de fevereiro. A festa celebrava a fertilidade, homenageando Juno, deusa da mulher e casamento, e Pan, deus da natureza. Também marcava o início oficial da primavera. Nesse caso, a gente tá falando do dia 14 de fevereiro, que é o dia comemorado, o Valentine Day, como o Márcio disse, lá nos Estados Unidos. E isso eu acho engraçado porque aqui no Brasil a gente tem mania de copiar muita coisa, né, que vem de fora. E aí, além de ter um dia dos namorados, que é o dia 12 de junho, a negada quer começar a trazer o dia 14 de fevereiro. Cara, já não basta dar presente dia 12, vai dar dia 14 de fevereiro também de novo. Cara, não, pelo amor de Deus, deixa quieto isso aí. A gente já solta aqui que a gente nunca comemorou o Dia dos Namorados muito. Pode ser, porque eu tive o azar de nascer muito perto do Dia dos Namorados. Então eu nunca ganhei presente de Dia dos Namorados. Sempre tem que dividir a data. É tipo quem nasce no dia 25 de dezembro, sabe? Exato, só ganha um presente. Que não ganha presente de Natal. Não, amor. Mas pelo menos eu caprichava no presente, né? E dava um presente. Um só que vale por dois, vai. Eu era o presente. Então, e como a Aline disse, né, em junho, ó, aí já ficou a dica, né, porque o aniversário da Aline Sky já tá chegando, então quem quiser mandar presente pra ela, fique à vontade aí também, ó. No Brasil, a gente comemora justamente a data no dia 12 de junho, ou seja, ela é véspera do dia 13 de junho, obviamente, que é o dia de Santo Antônio, que é o santo português com tradição de ser casamenteiro, e é por isso que eles colocaram a data do Dia dos Namorados, né, no dia 12 de junho, por conta de Santo Antônio. Cara, o que eu já comi de bolo de Santo Antônio não tá escrito. Eu viu? também já acendi vela, comia Nossa, bolo. eu já comi, mas não funcionou, não. Ainda Como não? Você tá comigo até hoje aí, graças ao bolo de Santo Antônio. Quando comeu o bolo. Só vale quando casa, então, o bolo de Santo Antônio? Eu acho que sim. Sabe uma coisa? Santo Antônio não deveria casar a mulherada, não, mano. Porque a mulherada pega o Santo Antônio, coloca de ponta cabeça, Isso. Copo d'água. coloca no copo d'água. Coitado dele. O santo deveria pegar essa mulherada e fazer o seguinte: vocês vão ficar solteiras Vai ficar até encalhada. o fim da vida, cara. Pra sempre. Pelo amor de Deus, isso é maldade. Isso Não, é eu não faço isso, Márcio. Não faço. O que você faz com o santo? Ah, não faço nada, tadinho. Só olha feio não, pra eu ele, deixo né? ele lá bonitinho. Não acho justo. Ela... Eu não acho justo culpar ele. E se não faz nada, é pior ainda, porque o santo fala: poxa, tá aí, eu também nem nada faz pra mim. Tudo que eu vou ajudar, ó lá. De qualquer jeito, o santo, né, ó. Mas eu lembro dessa tradição do bolo de Santo Antônio aí, a galera costuma colocar até o santinho dentro, né? Então, Louca, você quase pode você morrer morre. engasgado. O negócio, ao invés de O arrumar santo. um namorado, você vai morrer. o santo pode te ajudar a casar, mas ele também pode te matar, É. cara. Já pensou Olha, nisso? minha filha, morre que não tem jeito. Deve ser nesse caso. Quando não tem mais solução, ele tá lá dentro do bolo lá. A sorteada, né? A sorteada. Ai, meu Deus. Bom, vamos começar aqui a falar então de um lado mais romântico da coisa, né? Vamos comemorar o Dia dos Namorados e pra isso acho que é interessante a gente trazer as nossas histórias, dos relacionamentos aqui, no caso, né? Nós estamos em dois casais, mas Aline Sky e Márcio Santos, melhor dizendo. Eu nunca soube exatamente a história de como vocês se conheceram, porque a Aline eu conhecia já antes, né? Mas eu não sei, vocês querem contar alguma coisa disso daí, da história de como começou? Enfim, conte aí, fique à vontade pra vocês contarem algumas histórias do relacionamento de vocês. Pode contar, Aline. A Aline tá fazendo sinais aqui, não. Conta você, não. Conta como é que a gente se conheceu, né? Eu quero saber a sua versão da história também. Ela tá achando aqui, ó. O que foi? Assim, vai parecer que a gente se conheceu de uma forma, sei lá, muito foda, né? Porque... O Márcio ficava pagando pau pra mim na igreja, que inclusive era de Santo Antônio. Olha o santo aí agindo. Santo teve uma pequena ação ali no meio. Ah, era eu que ficava pagando pau. Exato. E aí, né, me convidou pra comer uma pizza um certo dia. Na pizzaria, daí foi fazer algumas piadinhas, aí conta piada. O que você fez de piada, Marcos? Eu perguntei pra ela por que o Super Mario foi um psicólogo. Porque ele estava passando por uma fase difícil. E quem resiste a uma piada tão boa desse Que jeito, romântico, né?
Aí, cara, não, daí não teve jeito, não. Mas essa é a versão dela da história. A minha versão é outra. A minha versão é, eu fui tocar na igreja e ela ficava pagando pauzinho pra mim lá. Aí eu tava lá tocando lá na frente lá, e aí de vez em quando eu olhava pro rapaz do Ministério de Música e falava assim, cara, acho que a gente tá pecando, a gente tá aqui na frente tocando. Acho que teve até um lance, uma vez eu fui na sua festa de aniversário também. Que não tinha sido convidado. Foi de bicão nessa festa? Não. Como assim? Nossa, Márcio. Na verdade, eu fui na festa de aniversário convidado por outra pessoa. Era uma festa comunitária. Acho que não eram 3 aniversariantes. Eram 5, eu acho. 5. Eu conhecia 2 aniversariantes, aí me chamaram. Quase metade da festa ali. E ainda ficou bravo comigo. Porque eu fiquei com a menina na festa de aniversário dela, só que eu nem conhecia ela. E depois veio falar pra mim: você foi na minha festa de aniversário e ficou com a menina lá. Olha lá, não disse que ia ser a lavar de roupa suja aqui hoje? Vamos chamar a menina de... Meu Deus. Não, vai pra cortar isso. Corta nada, deixa. Corta nada, vai ter que... Esse cast vai descambar aqui hoje. Não, aí o que aconteceu? Aí a gente acabou... Você ficou com a na festa. Na festa, nossa. Ela veio tirar satisfação comigo. Por que você ficou com essa menina? Eu falei, não, meu, eu nem te conhecia e tal. Aí, primeiro, olha só. Perdendo um partidão desse, ficando com a... E quem é que tava pagando pau, então, pra mim? Era você. Ela já tava de... Você falando de... Deu fome. Não, e já que sabe o que é o melhor? Foi na época do Orkut, cara. Então eu tava trabalhando, aí apareceu lá assim, um convitinho no Orkut, né? Você que me convidou no Orkut. Não, essa história é clássica de mulher, viu, Marcos? Porque a Jaqueline também, ela garante que ela não me adicionou no Facebook. Eu não adicionei ele. É mentira. Ela acha que fui eu que adicionei ela. Eu falo, não, apareceu lá no meu Facebook. Não apareceu coisa nenhuma. É ele que pediu pra eu adicionar. Não pedi nada. Calma aí que a gente já chega lá. Continue, por favor. Aí, o que acontece? Na época, tava muito em alta o MSN. Aí a gente ficava batendo papinho no MSN e tal. Entrando naquele barulhinho. De vez em quando eu demorava pra responder, a tela dava aquela tremidinha. Chamando atenção ainda, olha só. Olha pra mim. Tava querendo mesmo, né, Marcia? Ela tava querendo. Ô, Sandro, fica na sua que você ainda vai contar essa história, tá? Aí a gente acabou, realmente, nosso primeiro encontro foi na pizzaria mesmo. A gente foi numa pizzaria lá no bar. A gente era bem novinho, né? Mas foi assim que a gente se conheceu e... E dentre toda essa história aí, quanto tempo já juntos, Márcio? 11 anos, né? 11 anos. 11 anos. Mas agora, antes da gente já entrar na nossa história de origem, digamos assim, né? Da minha e da Jaqueline aqui, tem uma história que eu já vou me adiantar um pouquinho à frente depois da gente se conhecer, que teve uma história similar a essa que você contou, da pessoa ficar brava com você porque, tipo, né? Ai, a gente tava... Tipo, você ficou com tal pessoa que não sei o que, não sei o que. Mas a Jaqueline, não sei se vocês sabem, ela tem um quê de Sherlock Holmes. Porque ela garante que ela identificou em uma foto, ela me reconheceu por uma parte da minha mão na foto. Sim. Que pelo que eu sei, também era uma... Sim. Olha essa Aline, cara. Aline. Olha o veneno escorrendo aí. Concordo com você. Isso eu tenho que concordar. E realmente... Enfim, primeiro vamos contar a história aqui, no caso. Já tínhamos compromisso. A gente começou a sair, foi também por conta de Facebook. Eu tinha acabado de sair do relacionamento, e quando eu digo acabado... Um dia. Tinha acabado mesmo. Mentira, gente. Não foi um dia, não. Acho que foi algumas horas. Algumas horas. Eu cheguei em casa, eu acabei de terminar um relacionamento, cheguei em casa e liguei meu computador. Mas eu não tava com intenção nenhuma ali. Eu só entrei no computador e atualizei meu status. O status de Sandro foi: Sandro está solteiro. 5 minutos depois, Sandro está no relacionamento sério. É que na verdade, gente, cara, o lance de você falar que não tava, né, à procura é mentira, né? Porque o homem solteiro tá à procura. Ele fica solteiro justamente pra sair a casa aí. Não, mentira mesmo, porque ele ficou solteiro, eu não tinha visto nada, né? Eu nem sabia que ele estava no meu Facebook. Então, aí, essa de é uma... repente, apareceu uma carinha sorrindo quando no meu status apareceu Jaqueline solteira. E isso ele falou que não estava procurando nenhum relacionamento. Então, tudo bem. Não. Hipocrisia à parte. Homem, quando fica solteiro pra ir à caça. Não adianta. E, né, naquele dia ali, coincidiu de ela ter mudado também o status dela naquele exato momento em que eu liguei meu computador. E ela garante que ela não tinha me adicionado no Facebook ainda, mas eu também não tinha adicionado ela. Enfim, a gente Eu acho que foi o Facebook. Nós estávamos ali...
um adicionado no Facebook do outro, e aí eu vi o status dela como solteira, e eu acabei de mudar o meu também. Falei, olha, bom, vou mandar aqui, né? Foi o destino. Eu falei, estamos solteiros no mesmo dia, então vamos lá. E eu mandei uma carinha, Eu e não ela estava começou... solteira naquele dia. Faz tempo que eu estava. Ah, então. Mas beleza, mas coincidiu que eu vi naquele dia. É. E aí, a partir desse bate-papo que começou ali no Facebook e tal, e a gente começou a marcar já, e marcou na semana seguinte, que era feriado, né, de setembro lá e tal, pra gente poder sair. E depois disso a gente saiu a primeira vez, acabamos ficando e tal, não sei o quê. Vamos fazer propaganda? Propaganda aqui, não precisa colocar propaganda do lugar. Giovanete. Giovanete da Aline também. Ai. Eu só sei que aí depois disso a gente começou a sair, né? Só que a gente não tava namorando, não tinha nada sério. E aí um dia eu resolvi ir pra uma festa de aniversário de uma amiga minha. E eu acabei não contando pra ela, né? Que eu não sei porque eu também não contei, né? Não contando? Ou você contou outra coisa? É, eu falou- contei, mas não contando. Você falou que iria ir na casa da sua amiga pra dar os parabéns e só. É, mas então, os parabéns dela foi em outro lugar. Só foi isso que aconteceu. Enfim, eu sei que aí nesse dia eu acabei saindo com essa amiga minha e tal. Eu falei, pô, não posta foto minha, né? Porque eu tô saindo com uma pessoa ali e tal. Não sei o que, se ela ver, ela vai ficar brava. E a pessoa acabou postando uma foto, tipo, só com, segundo a Jaqueline, uma parte da minha mão. E aí ela começou a dar um ataque, dar um piti, porque reconheceu pela minha mão. Arranjou encrenca comigo. Não, porque eu sei que é você e tal. Não sei o que. Eu falei, meu, mas a gente nem namorando tava. Tipo, a gente só tava se conhecendo ainda. Mas enfim, passado isso, depois a gente se acertou e tá aí, né? Até hoje junto, quase 6 anos, né? E era ou não era? Era eu, Jaqueline, era eu. I love you. I know. Já que a gente tá falando aí do relacionamento, cara, eu acabei de falar que tem uma história engraçada da Aline no Giovanetti e tem mesmo. Muito boa essa história, né, Aline? Você lembra que a gente foi no Giovanetti e a Aline falou pra mim, eu não tomo chopp. Falei, caramba, como assim você não toma chopp? Né? Não, normal, não tem problema. Mas você não toma mesmo? Ah, não, na verdade eu nunca tomei. Eu falei, ah, então tá bom, então experimenta esse aqui, esse chopp preto aqui, que é gostoso, é docinho, né? Talvez você vai gostar. E aí foi o seguinte, cara, ela tomou uma bicadinha do chopp e aí se transformou em outra pessoa. Aí foi o chopp preto que tava na mão dela, o chopp que tava na minha mão, o outro chopp que veio. Cara, daqui a pouco eu saio com a Aline e as risadinhas de tudo. Ah, risada, eu tava dando. Eu falava assim, Aline, olha isso aqui, sei lá, batia a palma, fazia. Ela lá, ó, começava. Cara, mas foi muito bom aqui. Você embebedou a Aline, então, naquele dia. Na verdade, nem fui eu, foi ela sozinha, cara. Porque Mas eu não queria beber, foi tudo influência sua. você pegava da minha mão o chopp. Mas eu falei que eu não bebia, você que insistiu. Não, eu só falei, experimenta aqui, só pra você ver se você gosta ou não. Ah, eu não bebo não, e vira uma. Não, mas eu nunca bebi. Eu saio do controle. É. Quando eu bebo. Justamente porque eu não bebo. Então, tipo, uma gota de álcool no meu organismo já faz muito mal. Mas outra história legal também de relacionamento é que, assim, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Não, voltando, mas há muito tempo atrás, acho que o meu primeiro carro foi um Gol Zero 1.6. Mais conhecido como Gol Bola. É, exatamente, 96, lembra? Ó, o branquinho, isso filmado, nossa. Eu lembro desse seu golzinho aí também. Carro de corintiano, sabe? É carro de drama. Era o drama. Mas Mas você tinha o carro antes de conhecer a Aline ou depois? Ele comprou porque ele me conheceu. na verdade, eu não tinha o carro. Quando a gente se conheceu, eu não tinha. Tinha uma coisa que a gente fazia muito quando a gente era namorado. Tem uma coisa que namorados fazem muito quando são namorados, mas... Não, exatamente. Sabe o que a gente fazia? Toda sexta-feira, a gente ia pro lanchão comer lanche. E aí, toda sexta-feira, eu trabalhava à noite, então eu saía da firma, passava na casa dela e a gente ia comer um lanche. E aí, um dia, cara, voltando lá do lanche, que ficava, sei, uns 14 quilômetros de casa, mais ou menos. Era longe, cara. Era longe. Pra quem conhece a região, gente, era assim, a gente morava no Matão, na região do Matão, em Sumaré, e a gente ia comer um lanche lá em Nova Veneza. Então, não vou fazer propaganda do lugar, tá? É lanchão pra quem quiser ir. E aí... E a gente voltando, cara, o golzinho parava no meio do caminho. Nossa. Aí tá aí. Não, você imagina, né? Porque quem conhece
conhece sabe que fica lá dentro do condomínio, né? Então você tá saindo dentro do condomínio, logo que sai o carro já para. Você já pensa, ai, Jesus amado. Que vergonha. Que vergonha, meu Deus. Aí a Aline tava lá. E a Aline não dirigia, né? Nem pra dar o tranco. Ela falava, eu não sei fazer. Eu falava, Aline, então espera aí, então você vai ter que ir lá atrás e empurrar, então, cara, porque não tem como. Aí eu dentro do carro e a Aline empurrando o carro. Eu com toda essa minha força. Quem passasse de fora via lá, cara, que cara mais chucro lá. Que cara folgado. Eu falava que eu era folgado, mas não era, que ela na verdade não dirigia, né? Eu falava, não, faz aquilo. Não, eu não vou fazer. Crossfit já fazia desde aquela época. Crossfit do Batman, mano, era mesmo. Aí andava, tipo, 1 quilômetro, o carro parava de novo. Aí ela vai descer de novo. Nossa. Esse carro... E pior que, na verdade, ele não foi assim por tanto tempo, né, Aline? Ele foi um carro que trouxe muita felicidade por uma época, mas depois quando começou a trazer tristeza. Só dá dor de cabeça. Falei, tchau, vai embora porque eu não quero mais. Mas, inclusive, tem uma outra coisa. Foi esse carro, olha que legal, hein? Foi esse carro que, quando a gente vendeu, ajudou a gente a dar entrada na casa. Sim. Ó, o carrinho aí, tá vendo? Tem história, tem participação aí, o carro importante. Golzeira Drão do Corinthians foi o esquema aqui na casa. Você sabe que essa história com carro, tem uma história que eu acho bacana, que a gente já passou, que foi de uma viagem que a gente fez pra Campos do Jordão. E a Jaqueline, por sinal, tem um carro, mas não dirige, né? E... Nossa, precisa contar isso? Eu tenho habilitação. Tem, né? Tá lá. Mas a gente resolveu ir com o carro dela pra ir viajar, porque eu justamente tinha medo que o meu carro parasse, que tivesse dado algum problema, e também tava com os documentos, enfim, não deu pra ir com o meu carro, a gente foi com o carro dela. E o carro dela não tinha insufilme. Isso vai fazer sentido um pouquinho mais pra frente na história. A gente foi pra Campos do Jordão e pegou um cupom desses aí, né, de Peixe Urbano, Groupon, sei lá, enfim, pra pegar uma pousada em Campos que era um pouco mais distante. Aí, falar, beleza, a gente vai lá, vai passar um final de semana e tal, juntos, não sei o que. E tava no começo de namoro, né? A gente foi, tipo, acho que foi 1 ano, 2 anos, né, de namoro que a gente tava comemorando, a gente resolveu viajar. E era muito longe essa pousada, mas muito longe. O negócio, pra quem conhece Campos do Jordão, é lá no morro de não sei aonde, subindo, e é longe pra caramba e tal. Nossa, amor, tem que falar chique, que era nas montanhas. Ah, era nas montanhas, não era amor, era nas montanhas. Só uma coisa, tinha lareira? Eu acho que tinha. Frank Underwood. É, né? Massa. Eu sei que a gente chegou lá, eu acho que só tinha mais uns 2 casais e parecia um hotel meio abandonado e tal, não sei o quê. Beleza, a gente pegou e foi passar a noite lá e tal. Eu sei que na hora da gente descer, a gente pegou o carro e falou, vamos lá pra cidade e tudo mais. E a gente tava saindo do hotel ali meio que no entardecer, né? Tava quase 6h30, 7 horas. Ele tava escurecendo. E era uma estrada muito ruim, cheia de árvores ali, né? Tudo de coberto terra, de né? terra Sem e tudo asfalto. mais. E eu passando com o carro dela ali e tal, não sei o quê. E o carro dela, por ser sem insufilme, era tudo muito claro em volta. Só que ao mesmo tempo que é claro o insufilme, eu acho que, sei lá, pra mim, o meu carro, quando tem insufilme, parece que ele tá mais seguro, protegido, né? E o carro dela é muito aberto, muito claro e tal. E a gente passando, né, nessa estradinha, de repente, na hora que a gente viu um cara meio agachado colocando umas velas no caminho. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo? Mas beleza, vambora e tal. Passamos e fomos. Aí, tarde da noite, a gente resolveu voltar, né? Vamos pro hotel pra dormir e tal, não sei o que, a gente tava subindo. Na hora que a gente tá chegando nessa estradinha pra voltar pro hotel, um puta abril, sabe? Tipo, tudo escuro, aquelas árvores. Parecia cena de filme de terror, aquelas árvores que vão fechando assim no caminho. E aí, justamente onde a gente passou, que viu o cara agachado, o cara tava fazendo um despacho de macumba. Então tinha aquele monte de vela com umas garrafas que não sei o que. Mas pensa em 2 que ficou num cagaço naquele carro dela, por não ter isso. O filme parecia que aquelas árvores estavam em cima da gente, aquele negócio escuro. E o carro, de repente, o carro dela ali começou, tipo, a dar uma... Eu não sei se começou a dar uma falhada ou se era eu que tava tremendo naquela noite. Sério? Mas Nossa, pensa nos gente, 2 que eu falei assim, tenso. meu, eu vou parar com esse carro no meio do nada, no escuro. Os 2 passaram um cagaço que eu falei pra ela, meu Deus, nunca mais a gente volta pra esse lugar. Eu fiquei em choque, mas assim, eu tinha que me conter. Por conta que o Sandro estava no volante, meu Deus, se ele ficasse em pânico, desse um troço, eu não ia saber levar o carro. Eu ia parar o carro dela ali, eu falei, meu, daqui eu ia, tipo, eu ia agachar, ela ia ficar, sabe, quando você agacha, abraça o joelho e fica ali sentado, porque eu não queria ver mais nada. Pô, depois que a gente viu aquele negócio de macumba, os 2 ficaram num cagaço. Eu fiquei e ela, morrendo de calma, amor, medo. tá chegando. E eu, não chega, o negócio vai indo, vai andando, não chega, mas deu tudo certo, né, nesse dia, graças a Deus. Graças a E Deus. vocês estão falando de viagem, assim, qual foi a viagem mais romântica que vocês fizeram, assim? Ah, nossa, né, foi Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Primeiro ano, acho que a gente, Foi. né, junto, eu falei, Sim. vou impressionar e vamos viajar, saímos de
férias e fomos pra Porto de Galinhas e tal, não sei o que. Ela nunca tinha andado de avião, né? Isso. Ela nunca tinha andado de avião, tive que levar ela a primeira vez ali. Teve caso na viagem, não com a gente, mas tinha uma galera que parecia fundo de busão, porque a gente pegou o último banco do avião. E uma galera que tava junto lá, viajando de férias também. Sério, parecia fundo de busão, porque a galera começou a tomar cerveja. Era um voo da Azul, os caras começaram a servir cerveja lá. E a galera começou a tomar, e aí, ô, não, moça, manda mais uma e tal. E eu e ela ali assim, falei, meu Deus do céu, onde a gente tá aqui? Parecia excursão pra Aparecida do Norte. Mas é engraçado você ter falado que ela nunca tinha voado. E é a primeira vez que a gente pegou um avião também. Você já tinha voado num teco-teco, né? Eu acho. Já. Mas nem lembrava que você era muito novinha. Mas assim, Então a gente viajou também, tipo, pegar um avião mesmo junto. Foi como se fosse a primeira vez, né? Assim, nossa, também, né? De pegar um avião junto. E no primeiro voo tinha um molequinho, cara, que tinha uns 5 anos, que ficava o tempo todo assim, ó. Vai cair! É porque a gente pegou turbulência, então o avião caía e estabilizava. Caía e estabilizava. E cada hora que caía, esse moleque ficava falando isso. Vai cair! Cara, nossa, gente. A Aline apertava a minha mão assim, cara. Apertava e eu falava, amor, tá doendo. Calma, né? Não assim não. Mas acho que foi só essa vez, né? Que acho que deu medo, assim. Que deu medo foi. É. E você, amor? Eu não sou tão romântico assim, então eu não sei te responder. Qual foi a viagem mais romântica que você acha que a gente fez? Eu acho que foi Veneza. Só que teve um dia... Agora tem que colocar aquele selo, né? O selo do... Nossa, né? Foi... Não, nossa, agora foi... Olha, não... Márcio! Pode falar. Pode continuar, Aline. Continue com a história. Claro, a história de vocês. Mas foi um dia específico, que foi no último dia que a gente ficou lá. É verdade. E a cidade estava linda e a gente ficou um bom tempo na praça assistindo uma banda chamada Não Sedu. Foi a viagem mais romântica, assim, que a gente passou. É legal compartilhar isso, gente, que é verdade. A gente foi pra Verona, que é uma cidade extremamente romântica, porque é a cidade de Romeu e Julieta, né? Tem a inspiração ali pra Varanda de Julieta ali. E realmente é uma cidade linda, maravilhosa. Eu moraria lá facilmente, né? Não sou uma pessoa que sempre fala em mudar, sair do Brasil, não é muito a minha praia, mas é que é uma cidade que me encantou. Porém, o pessoal sempre fala que Veneza é uma cidade que tem um cheiro muito forte por causa dos canais, e uma pessoa falou pra gente o seguinte lá: Veneza, um dia ela é linda, outro dia ela é feia. Você tem que visitar ela em 2 vezes pra você ver. E realmente, a gente foi, né? Não achou tanta graça na primeira vez que a gente chegou em Veneza. Conhecemos, falamos, bacana, legal. No último dia que a gente voltou, a Skyline falou, é verdade mesmo. Parecia coisa de filme mesmo, né? Era uma outra cidade. A água azulzinha, não tinha cheiro nenhum. As bandas tocando no meio da cidade. Tudo perfeito, né? Os casais dançando mesmo na Praça de São Marcos, né? Sim. Então, é um negócio muito lindo. Realmente romântico por todo esse envolvimento que a cidade causa, né? As pessoas com aquelas máscaras, né? De baile de Veneza. É uma cidade romântica, né? Sim. Até acho que romântico não só no sentido de amor. Mas por ser uma cidade quase única, né? Ela é praticamente... Ela é única. Tem algumas outras parecidas, mas como Veneza, acho que é única mesmo. Sim. Você tem razão. I love you. I know. Sabe que essa coisa de romantismo e tal, eu já fui muito mais romântico do que eu sou hoje em dia, mas a Jaqueline, ela guarda muito disso, né? Ela acaba fazendo vários mimos pra mim. Então, por diversas vezes, ela já me fez surpresas ali, de chegar, por exemplo, ela preparar um presente pra mim, e na hora que eu chego em casa, ela faz vários coraçõezinhos e joga, tipo, na minha cama, joga lá com vários presentes, ela escreve, né, os cartões, cartinhas, mas não sei o quê, e ela já escreveu até carta de metro, aquelas, né, tipo, coisa que difícil você ver ela escrever uma carta dessa, sabe? Tipo, eu acho que no começo eu cheguei a escrever alguma coisa pra você, né? Sim. Eu fazia... Eu guardo todos os cartões. Olha como eu sou romântica. Né? Mas eu lembro de um específico, foi acho que um dia dos namorados que eu fiz com ela uma caça ao tesouro em casa ali, que ela queria um presente, eu fiz.
Aí eu fiz ela chegar em casa lá e falei, não, o seu presente tá aqui, mas você vai ter que achar. Aí fui colocando várias pistas ali no meio da casa pra ela poder procurar. Então, já fiz algumas vezes, assim, né? Algumas coisas desse tipo pra ela. Então, é porque chega 6 anos de namoro, né? Já não tem mais ideia, né? Acabou as ideias. Imagina 11. Amor, mas eu também já fui bonitinho também, olha só. Não, é que acho que a gente, no geral, não é muito romântico, não, os dois. Não é um ou outro, nós dois não somos, mas... Mas algumas vezes já foi. Eu já cantei pra você, né? Já. Olha. Na frente de... 2 vezes. Na frente de muita gente, muita gente mesmo. Olha. Acho que da primeira vez tinha o quê? Mais de 1.000 pessoas. Sim. E na segunda, talvez umas 400 por aí. Era... Que cuti-cuti. Ai, que romântico. Que cuti-cuti. Mas o Márcio já fez uma coisa muito romântica pra mim também. Agora eu vou aproveitar. Posso falar? Pode? Fique à vontade. Um dia estou eu aqui em casa, né? Cheguei do trabalho. O meu marido, ainda no trabalho, né? Me liga e fala: Aline, vamos jantar fora. Ok, desligo o telefone, vou me arrumar, faço maquiagem, né? Arrumo o cabelo, coloco uma roupa bonita e tal. E fico aqui esperando o marido pra poder, né? Ir jantar fora. Me chega o Márcio com um saco de pão e mortadela e fala que a gente vai jantar no quintal. Que é fora de casa. Mas eu fiquei horas no banheiro, tipo, tomando banho, maquiando, arrumando cabelo, escolhendo roupa pra comer pão com mortadela. Então, assim, às vezes comeu pão com mortadela lá fora? Comi, porque não tinha comida, né? Já não ia dar tempo mais de fazer qualquer coisa. Você gostou, fala. Pão com mortadela é bom. Não, foi engraçado. Essas coisas tipo de romantismo, eu acho que eu tenho uma prova de amor pra Jaqueline, assim. Essa eu fiz com todo amor, todo carinho. Que, assim, desde quando eu conheci a Jaque, ela acabava cometendo algumas gafes. E eu, como prova de amor, tá? Isso é uma prova de amor, que fique registrado aqui nesse momento. Eu resolvi fazer uma coletânea dessas gafes. Então eu fui anotando essas gafes, de acordo com o período que ela fazia. De um tempo pra cá, eu sei, amor, que eu venho falhando com você e não tenho mais contribuído com isso. Eu não tenho anotado algumas. Porém, eu tenho umas aqui anotadas hoje e eu resolvi trazer pra gente... Não venha olhar aqui minhas anotações. Mas então, neste momento, eu vou trazer algumas coletâneas das gafes da minha namorada. Então vamos lá. Eu vou começar que vergonha. Algumas, né, pra vocês. Bom, teve um dia que a gente tava comendo e eu acho que a gente foi comer alguma coisa assim e tal, não sei o quê. E ela resolveu virar pra mim e falar assim: Nossa, amor, essa comida vai te dar uma digestão. E eu falei: Peraí, quê? Eu não entendi. Como? Eu falei, eu acho que ela ia falar indigestão e ficou como digestão. Ainda bem que dá, né? Digestão, tem que dar. Se não der, aí que é problema. Nesse momento ela tá querendo me matar aqui. Mas eu vou continuar, Mas conta dele também, Jaque. E o pior é que eu não tenho, gente. Mas vamos começar a anotar as coisas. Vamos prova de amor, prova de amor. Teve uma outra vez que a gente tava conversando e eu acho que era sobre alguma coisa, né? Tipo, de alguém ficar zoando de alguém, alguma coisa desse tipo. E aí ela queria dizer, né, uma palavra pra isso. Mas ela falou assim: Nossa, ele tá sofrendo, tipo, tá fazendo tá burlando. E eu falei: Que? Não entendi. Tipo, ela queria dizer que era bullying. Então virou burlando. Gente, eu não lembro disso. Eu acho que é mentira. Se você não lembra, não é verdade, Jaque. Né? Pois é, não é verdade. Certa vez a gente tava conversando e eu percebi que eu tava, acho que com uma bolinha no olho, ou ela tava com uma bolinha no olho e tal, não sei o quê. E ela virou pra mim e falou assim: Nossa, isso é 3 sol no olho. Eu também falo isso. Eu cresci a vida inteira falando 3 sol. Mas isso também é correto falar, não é? 3 sol? É o terceiro olho. Mas é ter sol. É ter sol. Mas é 3. 3 sol. Ai, meu Deus. Bom, tem algumas que eu vou guardar pra parte nerd, na hora que a gente entrar no contexto nerd da coisa, tá? Porque eu acho que elas fazem mais sentido. Então, algumas outras aqui, ela virou pra mim certo dia e falou assim: Nossa, amor, tô com uma dor aqui na boca e tal. Eu abri a boca e meu maxilar explodiu. Não, estourou. Ah, não, estalou. Sandro, pela cara que a Jaque tá fazendo aqui, cara, eu vou dar um conselho muito amigo. Roda a engrenagem. Mas eu nem contei mais, tinha mais um monte. I love you. I know.
E existe um certo preconceito, né, na sociedade com relação aos nerds, né? Lógico que a gente sabe que a gente não tem cara de amante latino e tal, mas, no fundo, existe realmente alguma diferença, ou pro positivo ou pro negativo, em se namorar um nerd? Não. Há muito tempo atrás, quando a gente começou a namorar, eu acho que nerd não era uma coisa mais popularizada como é hoje. Então, na nossa época, eu acho, há muito tempo atrás, né? Era mais, tipo, relacionado nerd com o CDF da escola. Então, você achava que era aquele cara chato, aquele que só queria estudar, que era puxa-saco do professor. Então, acho que era muito confundido com isso. E não da forma que é hoje. Então, assim, muito tempo atrás, eu acho que tinha, assim, esse certo preconceito, porque eu acho que tinha muito arquétipo de nerd. Então, o nerd era o carinha que usava óculos, que usava o cabelo repartido. Então, eu tinha muito esse arquétipo. E eu falo por mim, tipo, né, você não curte o carinha ali desse jeito. Sim. Então, acho que geralmente o preconceito era por conta, acho que era a falta de conhecimento entre a diferença de nerd, de CDF, e o arquétipo que se tinha na época de nerd, de ser um cara bobão, entendeu? Que só pensa em jogar videogame, que não faz outra coisa da vida. Não, mas aí eu só penso em jogar videogame hoje. E aí, quando a gente começou o relacionamento, né, na verdade, eu nunca neguei, né, que eu gostava tanto dessas coisas, né? Até é engraçado, né, contar essas histórias, assim, às vezes a minha mãe conta pra Aline, ela fala assim, Aline, esse menino, não sei como que era, desde 5 anos de idade que ama esse negócio de Star Wars. Ou então, né, fala, o jeito que você gosta que eu falava, pode falar. Sai do meu lugar. Como assim? Quando eu era pequenininho, então eu começava a tocar, minha mãe mesmo conta pra todo mundo, fala, começava a tocar a música do Jaspion, o Márcio vinha correndo pra frente da televisão, se tivesse alguém ali perto, sai do meu lugar. É o Sheldon. Era o Sheldon. Mais pop. Mas olha que engraçado, cara, eu era literalmente o Sheldon, porque eu sou apaixonado por trem, já passei mal, eu fiquei doente por causa de um ferrorama. É o Sheldon. E eu tinha meu lugar pra assistir Jaspion, então se estivesse passando Jaspion, eu tinha que ir lá. E assim, quando a gente começou a namorar, eu comecei a compartilhar essas coisas com ela, né? Então, acho que, não sei, você pode dizer isso muito melhor do que eu, porque é você quem namorou com um nerd no início, mas eu acho que o que mais influenciou é nessas coisas, né? De compartilhar o que a gente gosta. Então, a Aline tinha contato com videogames, então antes da gente namorar, então isso ela já tinha contato. Mas as coisas de cultura pop, por exemplo, quadrinhos e cinema e tal, não era tão forte, né? Eu vejo que quadrinhos você conhecia só a Turma da Mônica, né? E Cavaleiros, porque eu tinha. É verdade, tinha um Cavaleiro. Já lia mangá, então, nessa época. Sim, eu tinha alguns perdidos que a minha mãe tinha. Minha mãe trabalhou para um professor e ele tinha uma coleção de livros. E no meio disso veio alguns dos Cavaleiros. E inclusive eu assistia também os Cavaleiros dos Zodíacos na TV, porque minha TV pegava manchete. A do Márcio não. Turn down for what? E eu já assistia. Então, assim, as poucas coisas da cultura pop que eu tinha contato era porque eu realmente gostava. Porque passava na televisão e eu assistia e eu gostava. E na época eu também não relacionava isso com a nerdice. E quando a gente começou a namorar, que aí o Márcio começou a compartilhar mais essas coisas, é claro. Por exemplo, eu já gostava de Cavaleiros dos Zodíacos. Pra mim não foi dificuldade nenhuma começar a assistir outros animes ou ler outros mangás. Então, você começa a conhecer mais, né, por conta dele estar compartilhando, e você se interage mais com esse mundo pop, assim. A Jaque, nesse caso, não, porque eu tive que apresentar Star Wars pra ela. Eu acho que ela, até hoje, ela não conseguiu assistir tudo comigo, porque ela não teve muita paciência e já dormiu em algumas vezes que eu fui apresentar. Como assim, Jaque? É assim? mentira! Só são 8 filmes. Então, só são... Não, não. 10 horas cada um. Na verdade, não. Eu ia falar assim, são, na verdade, 7 filmes, mais 3 spin-offs e mais ou menos uns 120 episódios de série. É pouca coisa. É pouquíssima coisa, né? E mais 7 milhões de livros. Não, olha... Não, eu confesso que eu já dormi em alguns, mas não por conta que o filme é chato nem nada. Não, é por conta cansado, do horário. O horário que ele sempre queria assistir era... Mas assim, eu já apresentei pra ela e conforme a gente foi... Quando a gente começou, eu demorei um tempo pra saber se ela ia também, né, se adaptar a isso. Porque quando eu conheci a Jaqueline, acho que foi quando eu comecei a me ligar muito mais, assim. Eu digo me ligar porque, assim, eu já gostava de muita coisa, mas eu comecei a ter mais acesso, né? Já trabalhava, tinha meu dinheiro pra poder sair e tudo mais. Tanto que acho que a segunda vez que a gente saiu já foi pra um cinema. E desde então, eu falo pra ela, tipo, eu acho que ela nunca tinha ido tanto no cinema. Sim, aliás, se ela somar tudo que ela foi na vida dela até antes de me conhecer, não chega, tipo, nem perto do tanto que a gente foi no cinema até hoje juntos, né? Nesses
nesses 5, 6 anos que a gente tá junto. Porque a gente vai muito. E eu falava pra ela, pô, eu adoro cinema e tal. Aí eu lembro até hoje do primeiro filme que eu levei ela pra assistir, que foi O Homem do Futuro, que é aquele filme nacional, né, do Wagner Moura e tal. E eu falo pra ela, eu conto uma história pra ela que é o seguinte: eu só levei ela pra ver esse filme porque eu já tinha assistido. Porque se fosse um filme que eu não tinha assistido no cinema, eu não ia levar uma pessoa que eu tô saindo. Porque aí a pessoa quer ficar na pegação dentro do cinema e eu quero assistir o filme, entendeu? Eu não vou pagar pra ir no cinema pra ficar lá, tipo, se beijando. Não, faz isso fora do cinema. Então, como eu já tinha assistido, eu falei, não, beleza, então... E ele estava com... Segundo as intenções. Aí eu levei ela pra um filme que eu já tinha assistido nesse caso. Vamos comer um sanduíche depois do cinema. Isso. Aí que eu comecei a explicar pra ela e tal. Fui mostrando, falando, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Principalmente cinema e outras coisas da cultura pop que eu fui te apresentando, né? Sim, demorou um pouquinho até eu aprender, né? Então, eu queria trazer Conhecer aqui só também. mais duas coisas, continuando a sessão de pérolas da Jaqueline, porque nesse meio tempo, voltado pro lado da nerdice, teve 2 vezes que a gente foi conversar, inclusive sobre Star Wars. Você não vai ficar brava comigo, né, amor? Depois você não vai brigar comigo dentro do carro na hora de ir embora, não, pode contar. Mas a questão de Star Wars. deixo. A gente começou a assistir Star Wars e, claro, depois todo Star Wars que a gente vai, ela aprendeu aí comigo no cinema, inclusive nas sessões da meia-noite e tudo mais. Mas teve um caso engraçado que foi o dia que a gente foi falar e ela queria me falar do personagem. Ela falou, nossa, amor, o personagem lá que é tipo de roupa branca e tal, não sei o quê, é o Stormtrooper. Ô, gente, deixa eu me defender. Eu não sei nada de inglês, então... Mas tá certo, não mas tem problema. ficou o Stormtrooper. E a outra foi a questão, uma vez a gente tava conversando, e eu sempre tento mostrar pra ela, explicar algumas coisas dos filmes. Tanto que toda vez que a gente sai do cinema, é engraçado, né? Ainda mais agora com o canal Engrenagem, né? Nesses últimos anos, eu tenho tido um olhar um pouco mais crítico pros filmes. Então, quando eu saio, eu aproveito, claro, eu saio do cinema ali com toda a minha empolgação por conta de um filme e tudo mais, mas eu sempre tento ficar um pouco mais neutro na hora de dar opinião, tento balancear um pouco mais. Ficou meio chato, porque geralmente, assim, a minha nota quando eu saio do cinema, nossa, é 10, é 9, 9,5 se tiver algum personagem que eu não gosto, sabe? Aí eu desconto 5, assim. Mas ele não, ele é todo sério. Não, esse aí é de 5, é 3, 2. Puta, dá até raiva, o filme é muito bom. E ele dá 3. Aí eu sento com ela e começo, falo, não, então, eu não gostei disso, por conta daquilo, aconteceu isso, o roteiro tinha isso, o personagem tinha aquilo. Aí ela começa a entender. E aí teve uma vez que ela foi, justamente numa dessas conversas sobre filme, ela veio me perguntar do Indiana Jones. Aí ela pegou e falou, mas Indiana Jones por quê? Porque ele é indiano? Ai, gente, realmente, eu solto assim, umas pérolas que até eu não acredito. Mas sabe que assim, ela vem aprendendo, não que eu que ensino ela e tal, mas ela, por eu gostar, né, por eu ter um maior contato com essas coisas da cultura pop, ela sempre tá junto comigo e ela vai aprendendo, ela vai perguntando. Ela não decora, isso é fato, ela não decora nome de nada. Sério. Então ela sempre fica meio confusa na hora de falar e tal. Personagem, sem chance. Só se eu gostar muito. Pra decorar o nome, Só se né? for muito gato, assim, sabe? E os personagens de Game of Thrones, dá pra decorar os nomes? Nossa, nem a gente decora, Não dá. imagina. Isso pra mim é uma missão impossível. Tempo de decorar, porque ele morre, né? É verdade. Não, sim, só um. Não lembro. Mas depois de tudo isso que eu falei, né, amor? Você não falou até agora como é que é a experiência de você namorar um nerd, né? Porque a Aline, a gente escutou ela falando do Márcio e tal. Como é que é pra você hoje? O que mudou na sua vida depois de um nerd entrar na sua vida? Na verdade, eu sempre tive aquele interesse por homens inteligentes. Então eu vi... E quando eu percebi que o Sandro, né, era nerd, gostava dessas coisas, aí eu vi nele, né, essa pessoa que eu procurava. Mas assim, eu gosto, nada como ter pessoas inteligentes ao nosso redor, e eu gosto disso. Que bonitinha. Tá bom, amor. Caramba. Eu te pago o McDonald's depois, tá? Pagar McDonald's hoje. Falo, olha aí, olha. Eu te pago o Final de McDonald's semana, depois. esse do Dia dos Namorados foi muito bom mesmo. I love you. I know. Sabe o que eu acho? Eu acho que é uma via de mão dupla. A gente acaba aprendendo muito no relacionamento. Então não é... É legal a gente mostrar esse lado, porque é lógico que isso aqui é um podcast sobre cultura pop. Então a gente tá mostrando a visão delas em Namorar com o Nerd. Mas em termos de relacionamento, ambos aprendem muito. Com certeza. Principalmente Verdade. nessa questão de cultura, assim, nas outras questões é fato, todo mundo sabe que a gente realmente aprende muito. Mas na questão de cultura, que não é nem tanto cultura pop, eu aprendi muito com a Aline a questão de literatura portuguesa. Que a Aline é uma pessoa que gosta muito de literatura
literatura portuguesa. Ela me apresentou um livro que eu nunca tinha lido e, por incrível que pareça, hoje é o meu livro preferido, que é Dom Casmurro. Olha só. É Olha muito só. engraçado. Outro livro que eu lembro que ela gosta muito também, Vidas Secas, e entre vários outros. Senhora, que eu acabei lendo por causa de indicação da Aline, São Bernardo. Então, vários livros que a gente acabou aí trocando, que não são livros de cultura pop, né? São livros realmente de literatura portuguesa e que acrescentaram bastante aí ao meu repertório de livros. Com certeza, assim, não é que eu obriguei a Jaqueline a gostar desse mundo. Ela acabou se adaptando, né? Gostando das mesmas coisas que eu, mas tem uma troca de conhecimentos, tem uma troca de experiências e tudo mais. Então, é difícil, tipo, a gente falar que um relacionamento, depois de tanto tempo, a gente não tá aprendendo mais, porque a gente não percebe, né? Mas a cada dia que passa, a gente tem coisas novas que a pessoa às vezes apresenta, que a gente nem imagina que a pessoa possa ter, né? Tipo, um gosto por tal coisa, ou que a pessoa saiba tal coisa e ela te apresenta ali. Apesar de eu brigar com ela quando ela vai escolher um filme, porque eu falo pra ela assim, nossa, mas você só quer escolher filme ruim? Não, eu tenho um gosto exótico de filme. Mas a gente acaba dando risada, a gente acaba vendo e as coisas junto ali e depois tem um certo diálogo, são as experiências que a gente vai vivendo, né? Então soma. Eu acho que o que eu pude contribuir pra ela, ainda contribuo com essas coisas da cultura pop, ela também me contribui em outras coisas, né? Na vivência, no dia a dia, às vezes através de puxões de orelha e tudo mais. Então essa troca também é constante, né? Que a gente entrou num consenso. A gente chega um dia assim... Porque, de fato, né, gente? Não é só de filmes sensacionais que a gente vive, Sim. né? Porque tem vários aí, a gente já falou que nos casts de Guilty Pleasure, que a gente gosta de outros filmes, e eu e a Aline, a gente tem um jeito muito particular de dizer, né? A gente fala assim, o que a gente vai assistir hoje, amor? Vamos assistir um filme bosta. E aí a gente pega esses filmes que a gente sabe que é muito... que não é um filmaço, né? Mas é aquele filme que vai te entreter pra você por 1h30. Como, por exemplo, aquele de Mal a Pior, ou entre vários Pixels, como você citou. Pixels, por aí vai. Então, a gente... Não, mas se eu falo uma coisa dessa pra Jaqueline, a gente começa, tipo, fica lá 1 hora tentando escolher, passa milhões de coisas, Netflix, Amazon, HBO, vai pra filme, tipo, do Plex e tal, e não sei o quê. E no final das contas ela fala assim, vamos assistir uma comédia nacional. Coloca. Achei que você ia falar, e no final das contas a gente assiste um Red Tour. I love you. I know. Chegando aqui ao último bloco do nosso tão romântico ou não cast do Dia dos Namorados, vamos dar algumas indicações então para as pessoas assistirem aí. Aproveitando o gancho, né, que a gente tava falando de filmes, né? Mas não. De tudo. Mas... O Dia dos Namorados acabou de passar, né? Eu acho que ainda todo mundo tá no clima e a gente quer deixar aqui indicações, né, para vocês assistirem algumas coisas juntos. Eu começo aqui porque eu não sou muito de comédias românticas, eu realmente não sou, não gosto tanto, porém tem um que é a comédia romântica, cara. Ele é todo o estereótipo de comédia romântica e eu amo esse filme, que é Como Se Fosse a Primeira Vez, com a Adam Sandler e a Drew Barrymore. O que eu adoro nesse filme, além dos dois, cara, é também o Rob Schneider, que faz o Ula, entendeu? Então, é muito bom, cara. Então, a minha frase lá no começo do cast é por causa desse filme, então vocês perceberam aí que eu gosto bastante. E eu tenho uma confissão pra fazer. Eu choro assistindo esse filme todas as vezes, cara. Todas as vezes. E eu dou muita risada. E a Aline dá risada do meu lado. Porque eu não consigo aceitar o fato dela esquecer o cara que ama ela tanto, meu. E ela vai lá e esquece. Eu amo quando ela esquece. Abra a boca. Então... E outra coisa também. Toda vez que eu escuto essa música, eu lembro desse filme. Não tem como. Why would you do this to me? You sick bastard! E a minha indicação é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é o meu filme favorito, é o top 1 da minha lista, que é com a Audrey Tautou e o Matthew Kassovitz, que fala da Amélie, que conta a história dela desde pequena, uma criança
super inocente, ela carrega essa inocência até a vida adulta. E é uma história de amor que ela conhece, né? A Amélie acaba conhecendo o Nino, o cara que conserta as cabines. E é um romance muito lindo, assim. E não é só um romance com o Nino, né? Com o par romântico dela. Fala muito da questão familiar também, do relacionamento dela com o pai. E que é uma coisa muito bonita também no filme. Então é um ótimo filme pra se ver aí a dois. O meu é o Antes que Termine o Dia, com a atriz Jennifer Love. É uma história, assim, bem romântica. Sabe aquele romântico que você começa a chorar? Meloso. Que aí começa, chora. Dá até vontade de parar um pouco o filme pra você se recompor, né? Eu não vou falar muito dele, porque se eu falar, vai dar spoilers. Eu super indico esse filme, né? Ele é bem romântico. É o filme do cara que acaba sofrendo acidente, volta no tempo. Isso. É o tipo de filme que o meu pai não pode passar perto. Por quê? Meu pai tem diabetes. Isso! Muito açúcar. Muito doce, muito doce. disso. Mas não, mas é romântico. Muito legal o filme. Bom, eu vou indicar um filme que eu acho que eu não tinha comentado dele até hoje. E foi um dos pouquíssimos filmes de romance que eu chorei pra caramba assistindo. Eu tô falando de PS Eu Te Amo. Ah, Sam! É sério, é um filme muito cuticute, muito bonitinho. Pra quem já assistiu, sabe que tipo, ele tem uma carga emocional ali muito grande, porque a história do filme é um casal, a esposa perde o marido acaba morrendo, mas antes de morrer ele deixa uma série de cartas pra ela, mostrando tipo, que a vida continua e ela tem que seguir em frente, e ele vai meio que guiando ela através dessas cartas, das coisas que ele deixou. E cara, eu achei isso sensacional quando eu vi. Eu achei essa premissa incrível, sabe? Tipo, ele não tinha o que fazer e mesmo assim, depois de morrer, ele ainda tava presente na vida dela. O filme tem o Gerard Butler, né? Que é, no caso, o rapaz que morre. A Hilary Swank. E, por incrível que pareça, eu conheci ele aí nesse filme, depois que eu fui sacar que era ele e tal, que é o Jeffrey Dean Morgan, né? Ou o Negan tá nesse filme, cara. Ou o comediante. O comediante, exatamente, cara. Então eu acho a mensagem desse filme bem legal. E por um Dia dos Namorados, acho que vale a pena a gente deixar essa mensagem aqui, né? No final das contas, porque muita gente, tipo, acaba terminando um namoro e fica, né, com rancores de relacionamentos passados e tal. Eu acho que cada pessoa que passa na nossa vida, ela deixa uma marca e faz com que a gente evolua, cresça e se torne o que a gente é no momento atual, entendeu? Então tudo que a gente passou contribuiu, porque se eu tô junto com a Jaqueline hoje, é graças a todos os outros relacionamentos que deram e não deram certo, isso, né? Exatamente. Na verdade, eles deram certo porque fizeram com que evoluísse. Graças a também. Deixa isso que é história pra outro cast E agora. o meu é graças a... I love you. I know. Então é isso, pessoal. A gente tá terminando mais esse cast. Esperamos que vocês tenham gostado desse papo romântico, esse papo sobre relacionamento, que foge um pouco, né, do tema que a gente geralmente fala aqui no nosso podcast. Mas a gente achou uma ótima oportunidade de trazer nossas senhoritas aqui pra vir e compartilhar também a ideia delas com vocês. E se vocês quiserem mais casts assim também, peçam. A gente vai lá, faz um cast diferente, um cast... Só deixar nos comentários pra gente. Exatamente. E a gente vai tentar trazer isso pra vocês cada vez mais. Vocês ditam o que a gente faz aqui no Engrenagem Cast. Por favor, comentem. A gente tá pedindo encarecidamente pra vocês. Comentem aí, deixem recadinho pra gente saber o que vocês acharam do cast, o que vocês querem pra próximas edições, o assunto que vocês querem que a gente aborde. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram desse cast, deixa pra gente, manda e-mail. Pode mandar e-mail lá pra gente no contato@canalengrenagem.com.br. A gente vai responder. Se você quiser ter o seu e-mail lido, é só deixar também pra gente falar lá que a gente lê seu e-mail aqui no próximo programa. Eu queria agradecer aqui a Aline e a Jaqueline, né, por estarem presentes aqui com a gente nessa gravação e nas nossas vidas, vai. Vamos ser romantiquinho aqui agora também. Nossa! Ai, cuti-cuti. Muito obrigado, né, por tudo. Graças a vocês que a gente tá podendo fazer um cast legal hoje também. Espero que todo mundo tenha gostado como a gente gostou de gravar, beleza? Mais uma vez, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Todas elas vão estar listadas aí. Se você estiver escutando a gente pelo YouTube, só olhar na descrição aí do vídeo. Se você estiver escutando a gente pelo nosso site, só olhar no post que vão estar todas as redes sociais listadas. Segue a gente lá pra você acompanhar o nosso dia a dia. Não deixe também de se inscrever no nosso canal, né, pelo YouTube. Se inscreva lá no youtube.com/TV Engrenagem. E é isso, espero vocês na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau. Falou, galera, até a próxima. Tchau, gente, até a próxima. Falou, pessoal, e tubarões são como cães. Eles só mordem quando você toca em suas partes íntimas. Um abraço. Nossa, da onde você tirou isso? É do como se fosse a primeira vez. Ai, meu Deus.
ou é 10 ou 80. Não, é 80 ou é 100. Não é 880. Você quer que eu fique na casa sozinho quando você vai lá encher a pantufa? Ela encheu o pandu, ela falou, vai lá encher a pantufa. Aí tem outra aqui, ela viu uma tocha, não sei aonde que ela viu uma tocha, falou, nossa, olha, fogos! Foi lá na Le Biscuit. Ah, é verdade. E outra, hoje eu tô suicida, vou matar todo mundo. Ai, gente. Essa daqui não conta não, que essa daqui eu vou guardar pra parte nerd. E essa outra aqui também. Aí teve um dia que ela foi falar paralelepípedo. Paralelepípedo. Ai, tá bom.